Fala pessoal, me chamo Felipe Hudson, analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 da Google, tá? Uma empresa aí do exterior. Uma empresa que eu acho muito interessante, tá? Para investir, mesmo ela tendo um valor de mercado muito grande. A gente vai olhar aí com calma os resultados. Ela não tem uma apresentação bonita igual outras empresas. Então a gente vai olhar aí o formulário aí padrão da SEC, né? Que é a CVM lá dos Estados Unidos, que é o 10K. Então peço para vocês deixarem like, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Além de comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, beleza? Então deixa eu botar aqui na tela. Valeu. Então vamos lá. Google, tá? Faz parte do grupo Alphabet, tá? Para quem não sabe. Opa, como é? Alphabet. Tem duas ações, tá? Tem essa aqui final GL, final só o G. Mas assim, eu acho que para efeito é porque eles têm duas classes, né? Classe A, classe... Acho que não faz muita diferença pra gente, né? Isso daí é para quem tem capital muito grande. Como se fosse uma ordinária, preferencial. Na verdade não é bem isso, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ih, será que eu vou conseguir clicar aqui, que eu mexi aqui na canetinha? Beleza. Opa. Deus, Financials. Passando aqui para procurar. Sai lá no sumário. Vamos lá, voltar lá no sumário. Financial Statements. Consolidated. Vamos lá. Então a gente vê aqui, ó, falando de uma maneira resumida, a receita deles continua crescente, tá? Ó, 2022 cresceu mais que 2021, mesmo com... Depois a gente vai ver, tem alguns fatores, ó. O custo deles também cresceram, né? O custo da receita. Basicamente é advertising, tá? Que é propaganda aqui na receita. Mais para baixo deve ter alguma coisa falando. Pesquisa e desenvolvimento, eles estão sempre investindo, mas a gente vê que não é nada absurdo, igual Meta, por exemplo, Facebook. Mas eles também estão investindo bem, né? Em vendas e marketing, né? Despesa geral administrativa também cresceu um pouquinho. Então a gente vê que deu uma acomodada, né, aqui no EBIT, né, seria uma espécie de EBIT de 2021 para 2022. Também o crescimento aqui, as despesas cresceram um patamar um pouquinho superior. Mas nada demais, tá? E a gente vê aqui que depois de outras despesas aqui caiu um pouquinho mais, pagou um pouquinho menos de imposto, e aí o lucro caiu um pouquinho, né? Não sei se aqui essas outras despesas seriam alguma coisa relacionada à despesa financeira, tem que olhar depois para baixo. Se para baixo tem alguma coisa. Aqui seria o cash flow, é isso? Não, não é cash flow. Vamos descer aqui, deve ter mais para baixo. Aí, aqui o cash flow. Então, o Google, né, Facebook, tem um stock-based compensation, né, uma despesa que entra como um lucro caixa, né? Não é um lucro, né? Não é bem essa espécie, como se fosse um dinheiro entrando aqui, mas em algum momento eles vão ter que remunerar os executivos, tá? Então a gente vê que isso aqui está positivo, mas em algum momento vai sair. Isso aqui é direito de compra de ações ou compra de remuneração de executivo com ações. A gente vê que vai crescendo ao longo do tempo, mas nada absurdo, tá? Até frente à receita, até frente ao lucro assim, é um pouquinho maior. A gente tem uma depreciação assim, amortização de intangível. Nada de outro mundo, né? A gente vê aqui que a conta de receber caiu um pouquinho, eles anteciparam, né? Então aqui, ó. Por isso que segurou um pouquinho, porque 2021... Na verdade aqui foi de 2021 para cá, tinha uma conta a receber e entrou agora em 2022, né? E aí levantou um pouquinho esse cash flow, né? Foi o maior impacto aqui. Outras despesas também eles controlaram aqui, né? Parece, né? Nesse período. E aí o cash flow ficou meio flat, né? Em 2021 veio muito forte aqui por conta da pandemia e tal, o pessoal investindo mais e agora deu uma acomodada, né? Inflação também acaba que impacta bastante, né, nessas empresas aí que não são de consumo essencial, né? Propaganda. Aqui investimentos, né? Atividade de investimento, fluxo de investimentos, a gente vê que isso daqui é a alocação, tá? Como se fosse um CDBzão, a gente vê que tem menos aqui, 78 bi, mas porque eles devem ter resgatado, né?
Até que é dinheiro voltando também, resgate. Eles têm muito dinheiro, tanto que vê que essas empresas são muito sólidas, tá? Por mais que tenha algum impacto da cotação despencando e tal. Eu não vejo essa histeria toda no mercado, tá? Não vejo porquê. Muito investimento aqui em propriedades, equipamentos, né? 31 bi, ó. Algumas aquisições, estão sempre investindo aí nessas empresinhas, nessas startups, né? Comprando e tal. Isso que entra como intangível aqui. Mas eles controlaram, tá? Os investimentos agora nesse ano aqui, 2022, frente a 2021. E até frente a 2020, né? Então eles reduziram um pouquinho. Recompra muita ação, tá? Apesar de ser uma empresa que não paga dividendo, olha quanto que eles recompram de ação, tá? Então isso aqui, no futuro, ele gera valor para acionista, tá? Porque você está aumentando a participação, a empresa também tende a se valorizar porque tem menos ações em circulação, a empresa gerando cada vez mais caixa e tal. E se ela for pagar dividendo, você vai receber um dividendo cada vez maior lá na frente, tá? Lá no futuro. Aqui é falando sobre pagamento de ações com base em atividade, deve ser alguma coisa relacionada à remuneração também. E aqui pagamento de dívida, então eles pagaram uma dívida forte, tá? Agora, né, 54 bi. Né, eles não vinham pagando tanto assim não, de repente é por conta da alta de juros, então eles já vão querendo mitigar esse impacto. Por isso que o free cash flow aqui até ficou mais ou menos em linha, né? Porque eles reduziram algumas partes e tal. Ó, caiu, subiu um pouquinho, né, em relação ao ano passado. Mas assim, nada demais, né? Eu acho que tem outra. Não sei se isso aqui vai estar falando sobre. Ah, aqui tem por segmento, né? Então a gente vê aqui que a tabela. A receita por segmento, né? Aqui, ó. Pesquisa, a gente vê que. Google, né? O Google Search, o site de busca. Mas é mais vinculado a advertising, tá? Então dá tudo aqui, ó, advertising, ó. YouTube, mesmo assim, a gente vê que cresceu um pouquinho. Google Network aqui. Eu não sei exatamente o que entra nesse Google Network, né, que eles botam aqui. Deve ser uma série de sistemas que eles têm aí. E outros aqui. O Cloud, eu acho que é o mais promissor, tá, do Google, tá? Inclusive tem Google Services aqui também, né? Aqui é total, né? Aqui é consolidando tudo. Mas o Cloud, eu acho que é o mais promissor de todos, porque o Cloud a gente vê que está crescendo no nível de empresa de crescimento, tá? É aquelas clássicas mesmo, né? Expansão de ano contra ano, tá? Claro que teve o impacto da pandemia também, né? 2020, 2021. Mas mesmo assim, agora 2022 continua crescendo. Aí tem outros aqui, né? Que são essas empresinhas que eles compram. Posição de edge e tal. A gente vê que a boa parte aqui é dos Estados Unidos, né? Aí tem aqui outros mercados, Ásia, América Latina em geral, outras Américas, América Central, enfim, Oceania. Ó, em dezembro de 2021 nós tínhamos 64 bi de obrigações de receita, né, relacionadas ao Google Cloud, né? Isso aqui acho que é como se fosse uma espécie de receita diferida, né? Então, por isso que eles botam aqui como obrigações. Contratos futuros que vão ser reconhecidos, né? Então, vai entrar muita receita aqui ainda do Google Cloud, né? Então, a gente vê que a tendência é só crescendo lá. Isso aqui deve estar lá na linha de passivo, tá? Passivo lá passivo não circulante, né? Tá até falando aqui de receita diferida também, né? Principalmente, ó, receita diferida, principalmente do Google Cloud. Então, para quem não entende muito bem, tá? A empresa de serviços de TI, principalmente, que é o Google Cloud, acaba sendo basicamente isso, uma receita diferida. Você, por mais que você tenha fechado contrato, se você ainda não prestou o serviço, né? Vai prestar no que vem, vai prestar daqui a 6 meses e tal, você não reconhece essa receita ainda. Você bota como passivo porque você ainda tem que prestar o serviço. Então entra como se fosse um custo, tá? Mas é algo positivo, por mais que esteja lá no passivo. Vamos passar aqui. Acho que a gente pulou aqui o balanço patrimonial. Não, vou voltar aqui, ó. Só pra gente dar uma olhada aqui, vamos ver como é que tá. Então a empresa aqui, ó, ela tá com caixa de 21 bi, olha quanto de caixa. Mais esse daqui, investimento, né? 91 bi, eles tiraram um pouquinho do dinheiro do caixa. Então, de repente, por isso que impactou lá no cash flow também, né? A gente viu lá que teve uma mudançazinha aqui, ali. Contas a receber, tá mais ou menos em linha. Outros investimentos e tal, muita propriedade e tal. Mas assim, 113 bi ali arredondando em conta a receber, quase 150 bi, mais de 150 bi de ativo circulante é muita coisa, né? Contas a pagar, a gente vê que não é isso tudo. Até aqui receita diferida, né? Aqui eles botam só 4 bi, né? Então não sei aquele backlog lá, tem que pesquisar bem a fundo para saber aqueles 60 e poucos bi, né, que eles botaram aqui, né? De repente entra aqui como essas despesas aqui, né? De passivo circulante, né? 37 bi, porque totalizando aqui dá 69 bi, né? Tem uma dívida aqui 14 bi, uma dívida irrisória, né? Frente ao caixa deles.
Então, assim, é basicamente isso. Tem um pouquinho de leasing, nada demais. Uma empresa muito sólida, tá? Acho que depois a gente vê o resultado. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente ver lá na frente. Google Cloud Receita. Ah, aqui eles falam um pouquinho de outras receitas, tá? Acho que é interessante pra gente fazer uma análise aí um pouquinho mais dinâmica. Google Cloud, infraestrutura, plataforma e outro serviço. Porque para quem não sabe, tá, infraestrutura é você fornecer lá um servidor, né? Eu vou botar aí o servidor. Tá, serve aqui. Plataforma é você oferecer também o servidor, mas é assim com foco em desenvolvimento, tá? Então para quem quer montar aí um sistema, quer montar uma plataforma de desenvolvimento, site, enfim. E outros serviços também, pode ser de database, né? Banco de dados, né? Database as a service, tá? Para quem não sabe. Enfim, Google Workspace, né? Comunicação aí, então serviço de repente do Hangout, né? Não é nem mais Hangout, acho que mudou, né? Tá até aqui em Google Meet, né? Calendário, Docs, Gmail e outros serviços empresariais. Então isso aqui tudo entra como Google Cloud, né? Tem outra receita aqui, ó, que tava lá com outro, que é bem pequenininho, né? Com o Google Play. Hardware, né? Ó, inclui aqui Fitbit, né? Um reloginho. Google Nest Home Products, Pixel Device. Então a gente vê que eles têm uns segmentos aqui interessantes, tá? Mas que eles não investem com tanta pressão, né? Por exemplo, a gente vê o Facebook investindo muito forte no metaverso. O Google tem uns segmentos bem interessantes, nesse negócio de relógio, esse dispositivo para casa. Aqui, YouTube, YouTube Premium, YouTube TV, outros produtos e serviços, enfim. Vamos lá, vamos passando, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui adiante. Sem estender tanto assim, né? Uma coisa interessante. Aqui é o Stock Base Compensation que eles falam. Vamos lá. Então, a gente já viu aqui. A dívida deles é irrisória, né? A gente viu que eles têm mais caixa do que dívida. Aqui eles destacam aqui outras despesas, né? Ou receitas, né? Que a gente viu lá que o impacto que jogou o lucro líquido para baixo. Mas como eles têm mais caixa do que dívida, a gente viu que não foi isso que impactou, né? É que ganho com ou perda, né? Com equity ou dívida, né? Deve ser alguma coisa aí, alguma operação aí deles que... Deixa eu botar aqui o que significa. Uma operação aí que não tem... Não é tão interessante, né? Eles fizeram uma aquisição aqui de 6,1 bi, né? Essa Mandines, não sei, né? De serviço de segurança, tá? Cyber Defense, inteligência de ameaças. Estão investindo aí também, né? Para melhorar o Google Cloud. Então eles têm um goodwill aí, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que basicamente é isso. A gente vê, não tem aquela apresentação bonitinha e tal. Ah, demais. Acho que tinha uma parte. Ah, exatamente isso aqui, ó. O Google Cloud, tá, pessoal? Para quem não sabe, tá? O Google Service é aquilo tudo lá que a gente viu, de advertise e tal. A Google Cloud crescendo muito. Isso daqui porque eu acho muito interessante, tá? Aí tem as outras apostas, ganhos e perdas aí, algumas operações que eles fazem específicas, teria que olhar as notas explicativas. Mas vê que o Google Services, esses advertisers, é basicamente o grosso, tá, do lucro operacional. O Google Cloud, mesmo com esse crescimento, dá prejuízo, mas olha só um sinal positivo, tá? Dava prejuízo aqui forte, 5,6 bi em 2020, já reduziu o prejuízo para 3 bi, né, mais ou menos, e agora reduziu mais um pouquinho. Então a gente vê, isso daqui é uma tendência clara de empresa de crescimento. Claro, o Google já tem o Google Service muito consolidado aqui, mas às vezes a empresa de crescimento dá prejuízo, né? Uma empresa, o lucro operacional, o lucro líquido dela, prejuízo, né? É prejuízo constante, né? Mas se você vê essa redução aqui ano a ano, né? Trimestre a trimestre de prejuízo, é um sinal muito positivo e a gente vê que a receita está crescendo. É um sinal que em algum momento vai ter uma alavancagem aqui operacional. Em outras apostas, né? A gente vê que é completamente diferente, né? Prejuízo atrás de prejuízo, mas a gente vê que é bem pequenininho aqui, ó. Até crescendo a receita também. E aqui corporate custos, né? Isso aqui é outra coisa aí que eu não sei exatamente o que é, alguns impactos aí da corporação. Receita dele, receita não, aqui é ativos, né? Por área, né? Basicamente nos Estados Unidos, mas também internacional. Acho que basicamente é isso aí, tá, pessoal? Então, assim, a Google é uma empresa que eu gosto bastante, principalmente, e apesar do pessoal ver essas empresas, vale 1 trilhão, muito difícil continuar crescendo e tal.
Primeiro que o pessoal geralmente olha a cotação, né? Que a cotação não é a melhor métrica. Mas a empresa está recomprando muito, isso daí tende a valorizar a ação dela, porque aumenta a participação do acionista. Então a gente viu que o Facebook, o mercado é até meio histérico com o Facebook, né? O grupo Meta, fez uma recompra monstruosa, aí a ação subiu de um dia para o outro 20%. O Google vem fazendo isso recorrentemente. E essa questão também do Google Cloud, eu acho que é uma questão muito interessante, tá? Fora que eles têm outros segmentos aí de hardware, né, que eu mostrei, que tem um potencial para crescer, se eles começarem a investir pesado, né? Porque eles estão indo devagarinho e tal, sem apertar tanto aí nessas outras áreas. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma contribuição, tá? Qualquer informação aí que vocês achem interessante. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Valeu, forte abraço.